Boa noite. A nossa primeira reportagem mostra que a entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime aumentou no estado de São Paulo nos 3 primeiros meses desse ano. E os principais crimes cometidos por menores são furtos, roubo de veículos e tráfico de drogas. Uma arma de brinquedo na mão de um menino de 14 anos. Moleque, tamanho do pivete e tal, e falei, não, a chave assim, como assim? Não, a chave. Aí ele mostrou a arma, eu entreguei a chave. O carro foi recuperado logo depois. Um adulto foi preso e outros 5 menores apreendidos. 2 menores que têm passagem pela polícia, eles estavam pela Fundação Casa, eles se evadiram da Fundação Casa. Em outra ocorrência, mais 4 menores flagrados pela polícia depois de roubar um carro. Fiquei bastante assustada, porque eu estava com a bebê, de 1 ano e 6 meses, eu fiquei bastante assustada, sim. Um menor que estava armado conseguiu fugir. Os 4 adolescentes que foram apreendidos têm idades entre 14 e 16 anos. 3 deles já têm passagens pela polícia por crimes como roubo e porte ilegal de arma. Um levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra que no primeiro trimestre de 2013 foram apreendidos 4.362 adolescentes em flagrante no estado de São Paulo. 17% a mais do que no mesmo período do ano passado. Hoje nós fazemos flagrante mais de adolescente do que pessoas maior de idade. Uma média de 3 ou 4 ocorrências por dia, principalmente roubo de veículos e tráfico de entorpecente. A Polícia Civil fez uma operação para combater o tráfico de drogas na região metropolitana do Rio de Janeiro. 14 suspeitos de participar de uma quadrilha de traficantes foram presos. 100 homens seguem no meio da madrugada para a cidade de Itaboraí, região metropolitana do Rio. A estratégia da Polícia Civil é surpreender os traficantes dormindo para evitar confrontos. Olha só, os policiais já entraram numa casa. O objetivo deles é cumprir 20 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão. Parece que um deles é justamente para esta residência. Por isso, os agentes vão entrando. Eles têm ordem da justiça para invadir esta residência. Uma farda das Forças Armadas foi encontrada. Em outro endereço, os agentes tiveram mais sorte. Conseguiram localizar Luan Cabral. Em um muro havia uma inscrição suspeita com o sobrenome do jovem. Uma mulher que teria envolvimento com os criminosos foi levada para prestar depoimento na delegacia. A operação terminou com 14 presos. A Polícia Civil monitorou a quadrilha durante 1 ano. Nesse período, os traficantes cometeram 8 assassinatos por causa de uma disputa pelo controle da comunidade. Os investigadores também descobriram que os criminosos de Tambi criaram uma forma de dificultar a localização dos pontos de venda de drogas. Ali, quando começa a cair a noite, as pessoas vão para a praça, uma praça principal que tem ali, e a venda de drogas é feita ali de forma itinerante, ou seja, eles não param no local certo. Cerca de 250 crianças e adolescentes desapareceram neste ano em Minas Gerais. E segundo a polícia, o número de casos cresceu por descuido das famílias. O sofrimento dos pais de Emily Kathleen Ferrari já dura 2 semanas. A garota de 7 anos desapareceu enquanto brincava na porta de casa, na cidade de Rio Pardo de Minas, norte do estado. Desde que ela sumiu, eu não tenho chão mais. Eu não consigo fazer nada sem ela mais. A suspeita é que a madrasta esteja envolvida. O motivo, ciúmes da mãe da criança. Sem outras pistas, os moradores fizeram uma manifestação pelas ruas do pequeno município. Querem agilidade nas investigações. A gente só não tem tido ainda um resultado positivo. O número de crianças e adolescentes desaparecidos quase triplicou nos últimos 5 anos em Minas Gerais. Só em 2012 foram registrados cerca de 1.500 casos. Drama que vive os pais de Claudinei da Silva, de 6 anos. Ele desapareceu no dia 12 de maio, após sair da escola onde estuda. Segundo a polícia, a maior parte das crianças some por um descuido ou envolvimento dos próprios familiares. Infelizmente, quando o tempo passa e essa criança não aparece, o fim não é o fim que se espera. A polícia de São Paulo conseguiu prender o empresário acusado de extorquir uma fortuna da ex-mulher. Surpreendido no interior paulista, ele responde a mais de 10 processos na justiça e é acusado de ameaçar testemunhas. O homem que passeia tranquilo com o cãozinho numa manhã de domingo é, segundo a polícia, alguém difícil de achar.
Há meses, policiais de 3 estados tentavam prendê-lo, mas em vão. Essas imagens foram feitas no último Dia das Mães, em São José do Rio Preto. O sujeito de camiseta e bermuda é Bruno de Giovanni Basso, um empresário do ramo de informática. Ele está na cobertura de 2 andares deste prédio, visitando a mãe. Antes do almoço, sai com um dos irmãos, de carro. Na volta, discreto, entra sem falar com ninguém. Homens da Delegacia de Capturas de São Paulo fazem campana do lado de fora. Já no fim da noite, Basso desce para atender uma mulher. Vai começar a abordagem. Pela calçada, um policial se aproxima. Ele confirma a identidade de Basso e faz a prisão. Ao passar pela câmera, o empresário se mostra surpreso. Por que o senhor está sendo preso? O homem, procurado em 3 estados por ameaçar testemunhas, vai enfim para a delegacia. Mas antes reclama com o policial. O seu carro não é da polícia? Não, não é? Eu não sei, aqui não está identificado. É claro, polícia civil, o senhor quer o quê? Que eu venho te buscar de viatura, aí o senhor vem? O que aconteceu aí? Eu não sei, vamos saber, né? Este é apenas um dos endereços do empresário, que também tem imóveis no Rio de Janeiro e em Brasília. Por isso, era tão difícil cumprir a ordem de prisão contra Basso. Os problemas dele com a justiça teriam começado por causa de uma separação mal resolvida. Ele foi casado com uma empresária de quem já teria extorquido pelo menos 30 milhões de reais. Basso é acusado de agredir a ex-mulher no começo do ano passado. E foi por ameaçar uma testemunha dessa agressão que ele acabou preso. A mulher gritando, para, fica longe, me acude, socorro. Ele xingando ela, vai, quero te matar. Catou ela por trás assim, pegou no cabelo, saiu o cabelo dela na mão dele. Para evitar um homicídio lá, eu fiz questão de fazer de testemunha. Na ordem de prisão, o juiz destaca que o empresário tentou subornar a testemunha para que mentisse a favor dele. Se ela não quer pegar dinheiro, a gente te dá 50 mil, te dou 25 mil agora, ou 25 depois. Como não conseguiu, ainda teria agredido a pessoa, um idoso, com problemas cardíacos. Este é o homem que testemunhou contra o empresário. Ele conta o que passou nas mãos de Basso. Foram 3 tentativas de intimidação contra o senhor? Isso. Esse segundo, quando entraram, 2 me bateram. Me deram soco no peito, no rosto aqui, me quebrou o dente. Você não quis acreditar no nosso patrão, do Bruno. Olha o que vai acontecer com você, hoje você vai morrer. Na delegacia, algemado, Basso discute com a delegada. Depois fala ao telefone com um dos advogados. Do distrito policial, o homem, preso em pleno Dia das Mães, foi para uma cela do Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto. Por enquanto, as famílias ameaçadas respiram em paz. Uma ordem judicial para levar alguém à prisão, para nós, independe de classe social, de atividade profissional, o que quer que seja. O juiz determinou, o juiz mandou, nós prendemos. O que aconteceu aí? Eu não sei. Duas pessoas foram feitas reféns no município de Riachuelo, em Sergipe, depois que bandidos tentaram assaltar esta lotérica. A polícia cercou o local e eles fugiram apontando a arma para 2 funcionários. A negociação foi tensa. Depois de 2 horas, os reféns foram libertados e os criminosos presos. Um caminhão invadiu uma casa em Contagem, Minas Gerais. A moradora estava dormindo e acordou com um barulho. Um dos quartos ficou completamente destruído. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A polícia de Goiás descobriu que o tiro que atingiu o rosto do menino de 2 anos dentro de casa em Anápolis foi disparado pelo pai da criança. Por medo, ele teria inventado que o filho foi baleado por um assaltante. Depois de ter a casa invadida, ele tentou perseguir os ladrões e acabou atingindo acidentalmente o filho. Um caminhão que transportava argamassa tombou em Nova Lima, região metropolitana de Minas Gerais. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido. A carga ficou espalhada pela pista.
Agora, uma boa notícia para os pacientes com câncer que precisam de atendimento pelo Sistema Único de Saúde. A lei que estabelece prazo máximo para início do tratamento começa a valer a partir da próxima semana. Era só um pequeno nódulo no seio. Preocupada, Lorena procurou logo um médico. Diagnóstico de câncer confirmado, cirurgia feita. Aí a luta foi para conseguir a quimioterapia. Não existia prazo, podia demorar 6 meses, 1 ano. Porque você sabe que você tem um problema e a gente depende do SUS e não tem um retorno. É esse sofrimento, essa angústia que a nova lei quer acabar. A partir da próxima semana, o início do tratamento fica assegurado em no máximo 60 dias após o diagnóstico da doença. Pacientes com dores por causa do câncer terão atendimento privilegiado e também receberão de graça o analgésico prescrito. Os horários de atendimento também serão ampliados nas unidades de saúde que oferecem quimioterapia e radioterapia. Os médicos são unânimes. Quanto mais cedo tem início o tratamento, maior é a chance de sucesso. É o caso do câncer de mama. Se o combate começar imediatamente após o diagnóstico, as chances de cura são de 75% a 90%. Passa o tempo e você espera que esse tumor pode se espalhar e com isso diminuir a chance de cura desses pacientes. Com medo de não vencer a doença, a Lorena faz a quimioterapia em uma clínica particular. Eu também não pude esperar, por isso que eu tive que correr atrás. O Brasil já é um país conectado. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 6 anos o número de usuários de internet cresceu quase 150%, principalmente na classe C. O problema é a qualidade do sinal da internet. A internet e Dudu são inseparáveis. Para mim a internet é assim, é que nem geladeira, eu sempre tenho que abrir para ver se tem alguma coisa. Ligado direto na internet, isso é 24 horas. No computador ou no celular, mesmo dormindo. Pode chegar uma mensagem, eu receber uma ligação, então eu tenho que atender. Eu não do posso... lado da cama? Do lado da cama. E no meio da entrevista. Faz tempo que começou essa tua... Opa, olha aí. Ó. De novo, mais uma mensagem, você vê. Aí eu vou respondendo, vou conversando com você que eu vou respondendo. E na casa do Dudu não é só ele que está sempre conectado. Olha só a irmã mais nova, a Simone, que além do notebook, não larga o tablet. E para não dar briga, a outra irmã, a Leila, tem o próprio computador. A quantidade de brasileiros conectados aumenta rapidamente. Segundo o IBGE, em 2005 eram menos de 32 milhões de internautas. Em 2011, o número chegou a quase 78 milhões. Um crescimento de 144%, impulsionado pelo acesso ao mundo digital entre a população de renda mais baixa. Ao mesmo tempo, a quantidade de pessoas que usam telefone celular mais do que dobrou. Este professor da Universidade de São Paulo diz que no interesse pela tecnologia, nos equiparamos aos países desenvolvidos. O que falta, segundo ele, é um serviço melhor. Essa qualidade de serviço deve ser muito melhorada, principalmente para o pessoal mais simples, comunicação muito mais rápida. Quem vive ligado espera mesmo que a qualidade aumente. Que hoje em dia não dá, a gente está aqui, cai o sinal. David Beckham, o ex-capitão da seleção inglesa e um dos maiores ídolos do futebol mundial, anunciou que vai se aposentar. Após ganhar o campeonato francês com o Paris Saint-Germain, ele disse que essa é a hora certa. Ele deve jogar a última partida daqui a 10 dias. Com certeza não foi uma decisão fácil. Aos 38 anos, David Beckham anunciou que vai parar enquanto ainda está no auge. Acredito ser a hora certa, mas sempre sinto que posso fazer mais. Esse é o problema, admitiu. A carreira começou no time do coração, o Manchester United. Ele passou pelo Real Madrid, pelo Galaxy de Los Angeles, pelo Milan e encerra a carreira no Paris Saint-Germain. Acumulou títulos em 4 países, mas teve seus momentos difíceis. Na Copa de 98 foi expulso. A imprensa e a torcida culparam o meia pela eliminação da Inglaterra, mas ele soube dar a volta por cima e conquistou admiradores no mundo inteiro. Beckham ajudou a popularizar o futebol aqui nos Estados Unidos. Depois da era Pelé, que deu impulso ao esporte, ele é o grande nome dos campos. Hoje, o maior ídolo da garotada americana. Beckham também é craque fora dos gramados, modelo de sucesso
Ele completou a imagem glamurosa ao se casar com a ex-Spice Girl Victoria Beckham, com quem tem 4 filhos. Ele encerra a carreira como o jogador mais rico em atividade, dono de uma fortuna de mais de 600 milhões de reais. Refletindo a respeito de tudo que já fez, o craque resumiu: Trophies that I've won. Se tivessem me dito quando eu era criança que eu ganharia troféus com o meu time, jogaria pelo meu país mais de 100 vezes e faria parte dos melhores clubes do mundo, diria que tudo não passava de uma fantasia. Uma história e tanto. Conquistou quantos anos? 38 anos. 38 anos. Conquistou admiradores, agora muitas admiradoras também. Na Inglaterra eu vi inglesinhas eufóricas quando Com certeza deixa o futebol e vai para a indústria cinematográfica. Né? Virar ator. O Corinthians foi eliminado da Libertadores ontem ao empatar em 1-1 contra o Boca Juniors da Argentina, no Pacaembu, em São Paulo. Dentro do estádio, a torcida apoiou o time, mas nas ruas, integrantes de torcidas organizadas promoveram cenas de agressões e violência. A reportagem é de Vinícius Costa. O pior momento para os corintianos foi do lado de fora do estádio do Pacaembu. Na saída da torcida, uma correria no meio da multidão. Logo, vários grupos entraram em confronto. Este homem leva um soco. Ele tenta fugir e quase cai na escadaria. Em seguida, é jogado no chão e agredido violentamente por várias pessoas. Ele não consegue reagir. É atingido por muitos chutes. A pancadaria só termina quando um dos torcedores afasta o grupo. A polícia reagiu com disparos de bala de borracha e granadas de efeito moral. Homens da cavalaria conseguiram dispersar a maior parte dos torcedores, mas alguns grupos voltaram a se enfrentar. Este torcedor ataca covardemente um homem caído. Ele dá chutes e pontapés. Depois vai embora junto com outros membros de uma torcida organizada. Segundo a Polícia Militar, a briga dos torcedores começou ainda dentro do estádio, antes mesmo do término da partida. Aqui fora, mais violência. E o confronto teria sido causado por um desentendimento entre duas torcidas organizadas. Nenhum dos envolvidos na confusão foi preso. A tropa de choque afirma que não houve feridos e que as imagens podem ajudar na identificação dos torcedores envolvidos na briga. Quando identificados, nós remetemos às autoridades competentes para que eles sejam justamente o quê? Identificados, tá? E localizados. A preocupação da polícia é que mais um confronto aconteça no domingo, quando as organizadas do Corinthians voltam a se encontrar em Santos e vão dividir um pequeno espaço destinado aos torcedores visitantes. Uma manifestação contra o aumento de passagens acabou em tumulto em Goiânia. Estudantes entraram em confronto com a polícia. Os estudantes puseram fogo em pneus para impedir que os ônibus rodassem no principal corredor do transporte coletivo de Goiânia. E o trânsito parou nas ruas próximas. Pressentindo a confusão, o comércio fechou as portas. A polícia interveio com violência. Um dos terminais mais movimentados da cidade foi desocupado com bombas de efeito moral. Estilhaços atingiram uma repórter de TV. Passageiros que apenas esperavam a condução tentavam se proteger. Estudantes reagiram com pedras, muitos se machucaram e reclamaram da violência da PM. Botaram arma na minha cabeça! No terminal, este homem de terno tenta argumentar alguma coisa, é empurrado por um policial e agredido por outro com um cacetete. O celular dele é esmagado com o pé e depois atirado no chão. O comandante da operação disse que não houve acesso. Não foi determinado em nenhum momento que a polícia entrasse dentro do terminal. Somente adentrou quando eles jogaram pedra na PM e começaram a depredar. Hoje haveria uma reunião para definir o novo preço da passagem de ônibus em Goiânia. Mas depois da batalha desta tarde, a reunião foi cancelada. O terminal voltou a funcionar, os ônibus estão rodando e o clima é de normalidade. Mas o anúncio de uma nova tarifa ainda não tem data. Em São Paulo, uma jovem caiu do apartamento em que morava no 10º andar de um prédio no centro da cidade. A polícia investiga se foi suicídio ou se ela foi jogada pelo namorado depois de uma briga. Rodrigo Honorato de Souza, de 20 anos, foi preso em flagrante depois da morte da namorada dele.
Rodrigo confessou à polícia que agrediu Débora por causa de ciúme. Ele teria encontrado mensagens de um ex-namorado dela em uma rede social. Mas a morte de Débora Medina Pires Silva, de 18 anos, não está esclarecida. Rodrigo afirma que os dois discutiram e que ele teria batido na namorada e que logo em seguida ela se atirou do 10º andar do prédio. Ele diz ainda que tentou evitar a queda. Ele alega que a segurou pela camiseta, né? A camiseta estava rasgada, é verdade. Segundo a polícia, o casal, que estava junto havia apenas 6 meses, já tinha um histórico de agressões. E como não confessou a morte da namorada, por enquanto, é a Lei Maria da Penha que mantém Rodrigo na prisão. Ele se apresenta muito frio no seu depoimento, não esboça emoção nenhuma quanto à menina, embora alegue que seja o amor da vida dele, mas não esboça nenhuma emoção. Flagrante de assalto a uma mulher em Porto Alegre. Ela para o carro em frente a uma casa, pede para abrir o portão e brinca com os cães. Um homem chega e ataca a mulher. Saca a arma e arranca a bolsa das mãos dela. Depois foge e entra num carro que esperava por ele. A polícia não tem pistas dos ladrões. A luta pela preservação de uma praça mobiliza uma comunidade do Rio de Janeiro contra os milicianos. Os criminosos teriam destruído a área de lazer na tentativa de construir um prédio irregular e lucrar com os aluguéis. Vassoura, pá e muita disposição. Um mutirão formado por pequenas mãos faz a limpeza na área que há 15 anos sempre foi usada para o lazer da criançada de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. A destruição da praça revoltou a comunidade. Os moradores atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. O protesto reuniu as crianças que exibiram cartazes. Pelas denúncias, os responsáveis pelos estragos são milicianos que pretendem lucrar com a especulação imobiliária. A milícia sai invadindo as praças, vai fazendo prédio, construindo prédio para alugar kitnet. Nada é proibido. Fica à vontade. Rio das Pedras é considerado o berço das milícias no Rio. Há 5 anos, a polícia trava uma guerra contra o grupo paramilitar na região. Eles são acusados de oferecer segurança clandestina e grilar terras para a construção de prédios irregulares, entre outros crimes. O poder público reconheceu o abandono e promete intervir. No novo espaço serão instalados brinquedos e construídas mesas para jogos e uma rampa de skate. Independente se for a milícia ou qualquer outro especulador, o que a gente não pode deixar é que o espaço público seja utilizado por terceiros. A garotada já faz planos. Aqui não pode fazer nenhuma obra, que é o lugar das crianças brincarem. É isso aí. Depois de uma queda de braço entre governo e oposição, bate-boca mesmo em Brasília, a MP dos Portos foi aprovada no Senado Federal. A medida estabelece novas regras para a exploração dos portos no país. O Senado começou a discutir a medida provisória dos portos, faltando apenas 13 horas para o fim da validade da norma. A forte oposição ao texto na Câmara estendeu a discussão por 2 dias e 2 noites. Foi a votação mais longa da casa em 40 anos e só terminou perto das 10 da manhã de hoje. O texto defendido pelo Planalto acabou aprovado depois de manobras que revoltaram oposicionistas. Aqui no plenário do Senado, a sessão começou com um verdadeiro bombardeio contra o presidente da casa, Renan Calheiros. Aliado do Planalto, o senador pôs em votação a medida provisória sem respeitar o prazo de intervalo de 48 horas e sem a publicação do texto. Diante dos muitos protestos, o senador respondeu com uma promessa para o futuro. A partir de hoje, qualquer medida provisória que venha com menos de 7 dias da Câmara dos Deputados não será pautada no Senado Federal. O desrespeito ao prazo gerou protestos. Não vou ficar aqui porque não quero fazer papel de bobo para constatar um resultado que eu já sei qual é. E fez a oposição ir ao Supremo com mandado de segurança por violação do processo legislativo. A liminar será analisada pelo ministro Celso de Mello. 4 horas e meia antes de expirar o prazo de validade, a medida provisória dos portos foi aprovada pelo Senado com ampla maioria.
A presidente Dilma tem agora 15 dias para sancionar o texto. Uma vitória do Brasil para sua competitividade e para ampliação dos investimentos. Olha, em São Paulo, um casal teve de brigar na justiça pela guarda do cão, né? Após o fim do casamento. Um caso curioso e numa sentença inédita, o juiz decidiu que o animal deveria ficar com o dono, o ex-marido. Minha vida sem ele não teria o menor sentido. A razão de viver de Adriano é Mandique, esse dachshund de 6 anos. Adriano é advogado e depois do divórcio com a mulher, entrou na justiça para brigar pela guarda do cachorro. Eu falei, olha, você pode ficar com tudo. Eu só quero o cachorro. Aí ela falou que queria o cachorro. Eu falei, então nós vamos litigar na justiça, brigar na justiça, porque do cachorro eu não abro mão. O processo levou 1 ano e meio. Adriano perdeu na primeira instância, mas recorreu e até sugeriu abrir mão de todo o patrimônio só para ficar com Mandique. Não é um cachorro, é meu filho. E amor não se compra com dinheiro, se sente. Ainda não existe uma lei que trate da guarda de animais de estimação em caso de divórcio, mas o assunto já está em pauta na Câmara dos Deputados. Um projeto só aguarda a definição de um relator para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, o último passo antes da votação no plenário. Este advogado de família foi quem cuidou do caso. Uma disputa inédita nos 37 anos de carreira dele. Testemunhas foram chamadas para relatar como era a convivência do casal com o cachorro. O tribunal deferiu a guarda do Mandique ao Adriano, porque verificou que efetivamente, abre aspas, ele era o pai do Mandique, fecha aspas. É um caso extremo, mas tem muito dono de animal que, se preciso, faria a mesma coisa. Já avisei, na separação a guarda é minha, ele pode ficar com tudo, para mim é tudo filho. O filho humano e os filhos de 4 patas. Em São Paulo, 4 pessoas foram presas numa operação da Polícia e da Receita Federal contra fraudes em declarações do imposto de renda. Cerca de 2.000 contribuintes podem ter sido beneficiados com o esquema. Entre os envolvidos está um auditor da Receita. Na casa dele foram apreendidos R$350 mil. A polícia do Distrito Federal apreendeu munição de fuzis e metralhadoras depois de trocar tiros com os bandidos. Entre os projéteis estão os de armas .50, que podem perfurar carros blindados e derrubar helicópteros. 300 quilos de maconha foram encontrados dentro dos tanques de combustível deste caminhão. Os pacotes da droga seriam levados para um depósito no litoral paulista. O motorista do caminhão e 2 homens que receberiam a droga foram presos. A guerra na Síria cada vez mais violenta. Vídeos postados na internet mostram como não há mais limites no conflito que já dura mais de 2 anos. Numa praça pública, um rebelde leu um comunicado. Pelos assassinatos na cidade de Bânias, os 3 homens sentados na calçada são condenados e, em seguida, executados. Em outra cidade, em imagens divulgadas hoje, mas gravadas no ano passado, o jihadista condena os prisioneiros por terem cometido massacres contra o povo sírio e mata um a um. As gravações surgem na mesma semana em que outro vídeo chocou o mundo. Um rebelde parece arrancar e morder o coração de um soldado. As imagens atestam a gravidade da guerra civil no país. Em pouco mais de 2 anos, 94 mil pessoas morreram, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Uma fonte do governo israelense afirmou que o país está disposto a qualquer ação, inclusive novos ataques, para impedir que a Síria envie armas para o Hezbollah, no sul do Líbano. Hoje, o presidente Barack Obama diz que pode utilizar tanto a opção militar quanto diplomática para resolver a crise na Síria. Ao lado do premier turco, Obama afirmou que o presidente sírio Bashar al-Assad já deveria ter deixado o poder e perdeu a legitimidade quando começou a matar os cidadãos do país. Confusão e tumulto durante a desocupação de um terreno em Planaltina, no Distrito Federal. Os manifestantes queimaram pneus e fecharam a rodovia. A operação começou cedo. Quem via a casa indo ao chão se desesperava. Cadê o pessoal? Cadê meus companheiros?
Revoltados, moradores colocaram fogo em pneus. Os bombeiros tiveram dificuldades para apagar as chamas e a polícia militar foi chamada. Da minha casa eles vão passar por cima de mim, que eu não vou tirar minhas coisas. Seu Rubervan não acreditava no que via. Eu não tenho moradia, cara. Estou lutando pelo pedaço de terra. O que a gente recebe? Seu Antônio morava há 2 anos aqui. Hoje, não sabe onde vai passar a noite. Neste momento, mais uma casa sendo derrubada. Aqui em todo este terreno, existiam 428 casas. Praticamente todas já foram demolidas. Às 5 da tarde, todas as famílias haviam sido removidas. Segundo a administração pública, a área pertence ao governo do Distrito Federal. Quem construiu no terreno teria invadido terras públicas. Não tem mais a presença do movimento social, e sim de pessoas que estão invadindo ali para especular a questão imobiliária. Muitos falam que pagaram pelo terreno e que construíram uma história aqui. A vida que se perde, nós aqui não somos bandidos, nós somos aqui sem teto. O frio aumenta e pode gear ao amanhecer em várias cidades do sul do Brasil nesta sexta-feira. O mar fica agitado do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro. As imagens mostram que a frente fria provoca mais nebulosidade do que chuva entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Amanhã ela avança rápido para o Espírito Santo, mas os ventos úmidos do oceano causam chuva fraca do leste do Paraná até o Rio de Janeiro. Chove forte com trovoadas do Acre ao Amapá e nesta parte do litoral do Nordeste. O ar polar deixa o dia ensolarado no sul. Tempo bom também em toda esta área amarela do mapa. Em Urupema, a mínima prevista é de 1 grau negativo e na fronteira com o Uruguai faz 0 grau. Em São Paulo faz frio e a máxima não passa dos 19 graus. Em Belém, pancada de chuva e a máxima é de 34. O estado americano do Texas foi atingido por uma sequência de pelo menos 10 tornados. 6 pessoas morreram e o número de feridos passa de 100. Cinegrafistas amadores gravaram a formação de vários tornados. O fenômeno provocou chuva e ventos que atingiram 320 km por hora. Mais de 100 casas foram destruídas e 37 pessoas internadas, a maioria com ferimentos graves. O Ministério Público Federal requisitou à Presidência da República informações sobre a sindicância que apura eventuais irregularidades cometidas por Rosemary Noronha. Ex-chefe de gabinete da presidência em São Paulo, Rosemary foi denunciada criminalmente em dezembro do ano passado por suspeita de favorecimento a grupos particulares. O ex-militar Valdemar Martins de Oliveira prestou depoimento hoje em São Paulo à Comissão da Verdade. Como nós mostramos ontem aqui no Jornal da Record, o ex-militar foi excluído do Exército após discordar das ações de tortura durante a ditadura. Durante 4 horas, o ex-militar contou detalhes das ações do grupo de repressão que ele integrou em 68, como a história de Catarina e João Abiessabe, mortos com tiros na nuca por militares. Na época, Valdemar repudiou o crime, acabou afastado da corporação e perseguido. Concordava com aquilo. Não fui treinado para aquilo ali, a gente ser treinado para uma guerra, não é um absurdo aquilo. Valdemar também citou nomes de torturadores. O ex-militar deverá ingressar com pedido para ser reintegrado às Forças Armadas e pedir a passagem para a reserva. Futebol. A Taça Libertadores da América não tem mais clubes paulistas na disputa pelo título. Depois de São Paulo e Palmeiras, foi a vez do Corinthians ser eliminado da competição. As cores da paixão pelo futebol sumiram das ruas. As camisas de Corinthians, São Paulo e Palmeiras hoje estão em casa, bem guardadas. Como é que você acha que fica São Paulo sem os 3 grandes aí na Libertadores? Chupando o dedo. A brincadeira acabou por aqui, né? O primeiro a cair fora da Libertadores foi o São Paulo. O Palmeiras se despediu logo depois. O Corinthians foi o último a cair. Perdeu a classificação para o Boca Juniors numa espécie de revanche. Foi justamente contra os argentinos que no ano passado o Corinthians conquistou o título da Libertadores. Desta vez deu o Boca de Riquelme, autor de um golaço no Pacaembu. Paulinho empatou de cabeça, mas o resultado foi insuficiente. Do lado do Corinthians, sobraram reclamações contra o juiz Carlos Amarília, do Paraguai. O impedimento pode errar, o pênalti ele pode não ter visto.
Mas a postura durante o jogo, durante os 90 minutos, foi muito esquisita. Para corintianos, são paulinos e palmeirenses, a Libertadores este ano deixou uma dura lição. Ou joga e ganha, ou então vai ficar frustrado. Beleza? Tentativa de suborno durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Essas imagens foram feitas pelos próprios PMs. Dá para ver o momento em que os policiais encontram drogas e dinheiro escondidos numa moto. 3 homens foram detidos. Para se livrar da prisão, um deles oferece propina aos policiais. Qual foi? A gente tem dinheiro, hein? Os policiais fingem aceitar a propina e até contam o dinheiro levado por uma mulher que teria sido coagida pelos bandidos. Em seguida, os criminosos recebem voz de prisão. Prende todo mundo e vambora. Durante a mesma operação, um homem foi preso junto com a mulher e o filho. Os 3 são suspeitos de vender drogas num bar. Além da maconha já embalada para a venda, os policiais apreenderam uma grande quantidade da droga num saco plástico escondido dentro de um urso de pelúcia. Flagrantes exclusivos da operação que desmontou a maior quadrilha de produtos piratas do Brasil. E uma visita à Vila das Mulheres dos Cabelos Gigantes. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nossa equipe desembarca do outro lado do mundo, na Vila das Mulheres que não cortam o cabelo. Eles chegam a quase 2 metros de comprimento. 1,60, 1,70. Mas nem sempre estão à vista. Entenda essa tradição que passa de geração em geração há quase 1000 anos. Exclusivo. Imagens do cerco da polícia, a maior quadrilha de falsificação de CDs e DVDs do país. Nossas câmeras acompanham tudo, antes e durante a operação, para desmontar a fábrica da pirataria. Saiba como funcionava o esquema que produzia por mês mais de 2 milhões de CDs e DVDs. A nova estrela do funk carioca. Até você vai ficar babando. Veja como a MC Anitta transformou a linguagem dos morros. Chama a atenção à toa, mas a linha fica louca só. Chegou ao sucesso e já é chamada de Beyoncé brasileira. Que agora é a hora do show das poderosas. Você viajaria para Marte só com a passagem de ida? Conheça os brasileiros que se inscreveram para essa estranha aventura. E os detalhes do projeto que pretende construir uma pequena cidade no planeta vermelho daqui a 10 anos. No Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá! A nova novela da Rede Record, Dona Xepa, vai mostrar a história de uma mulher de fibra, corajosa, trabalhadora. Ela luta para conseguir sempre o melhor para os filhos. É assim como a personagem, né? Há milhares de Donas Xepas de verdade espalhadas pelo Brasil afora. A história de algumas delas você vai conhecer na reportagem de hoje da série A Vida na Feira. Tempo juntos. Mas quando se reúnem, é essa confusão gostosa. Todo dia é festa. E é sempre essa confusão? Toda. Dessa pra pior. Todos aqui são filhos, netos, genros e noras de Francisca, uma Dona Xepa da vida real. Tudo junto. Junto. Me orgulho dos meus filhos. Tenho 5, não me arrependi de ter meus 5 filhos. Todos deram certo, né? Todos deram certo. Ela criou os filhos sozinha e, com muita luta na feira, transformou a vida da família. Minha mãe é guerreira, batalhou muito, tá aí até hoje. Criou os filhos? Com muita força. Sozinha? Sozinha. Ela e Deus. Ela e Deus. Como a personagem de Ângela Leal na nova produção da Record. Nós da feira não sai! A novela traz a história da feirante que faz de tudo para dar a melhor educação para os filhos. A coisa mais importante mesmo da minha vida são meus filhos. Exatamente como Dona Francisca. Ed Carlos morou no Japão, fez 2 faculdades. Agora está na pós-graduação. Ela sempre me ajuda em tudo. Mãe é fora de sério, né? A gente tem ela pra tudo. O pilar treinador nosso é ela. O
sustento vem da feira e as melhores lembranças também. Trazia, deixava eles dormindo dentro do carro. Aí era 10 para as 7, ele deixava na escola para eles estudar. Quantos anos a senhora está na feira, então? 35. E a senhora se sente um pouco Dona Xepa no sentido de ser guerreira e vitoriosa? Sinto, sim. Me orgulho na feira. Eu sou da feira com muito orgulho. Ela ama o que faz e dos 5 filhos, 4 não quiseram outra vida. A concorrente da banca ao lado é a filha, um pouco tímida com a câmera. Estão dizendo que a filha dela é a chefinha, que tem a barraca do lado, mas ela tá de costas, não quer aparecer de jeito nenhum. Tipo, só um tchauzinho, vai! Minha sobrinha também, é minha sobrinha. Está vendo aí o comandante do churrasco? Olha ele do jeito que mais gosta, cercado de verduras. Desde criança, sempre na feira, adoro trabalhar na feira. Fabiano conta feliz que freguesas de hoje o conheceram bebê. E os clientes ajudando a dar leite, a trocar fralda? Isso, sempre. Atendia para ela, que ela tinha que dar mamadeira, né, ou mamar mesmo. Aí ela ajudava ela sempre. Agora é a vez de Dudu começar a pegar o jeito. Pergunta o nome dela. Tudo bem? Eu sou a Natália, e você? Dudu. Eu ouvi falar que você sabe vender na feira. É verdade? Quem resiste? Quanto é que é o brócolis, Dudu? Tá. É perigoso até levar brócolis sem precisar. Obrigada, Dudu! Fabiano e Cleoni trabalham na feira porque adoram. Clésia, a Chepinha e Débora também. E enchem o peito para falar da vida na feira e da mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Guerreira de sangue. Já a Dona Xepa, vivida por Ângela Leal na TV, tem filhos bem diferentes. Rosália tem vergonha da mãe. Eu me viro com isso aqui mesmo. Vai, Rosália? Pera, Rosália. Rosália, a vitamina eu vou fazer. Eu trouxe os morangos, tudo. A personagem da atriz Thaís Fersosa vai fazer de tudo para subir na vida. Trapacear, seduzir. É hoje que você prende seu homem. Edson, o filho interpretado por Arthur Aguiar, morre de medo da reação dos colegas da faculdade. Esconde ser filho de feirante. É bem engraçado mesmo. Desculpa, mas o que é bem engraçado? A mulher, a feirante descontrolada. Claro, foi estúpido com ela, né? E sofre por sentir constrangimento, porque, na verdade, ama a mãe. A mãe é o seguinte, ela trabalha, ela ganha o dinheiro dela. Júnior não é ator. É a 3ª geração de uma família de feirantes. E nunca deu atenção às provocações na escola. Zoava, né? Já que é banana, o pessoal zoa bastante, né? Pelo fato disso, mas fora isso, eu nunca ligava, nunca tomei muita importância. O futuro de Júnior pode ser como ele quiser, graças à valentia de mais uma xepa da vida real. E é uma história linda, porque começou com um casal que há 40 anos trabalha em feira, um filho que também é feirante e uma neta que muito em breve será veterinária. Como é que fica o coração de pai quando ela sai para a faculdade? Olha, eu fico contente, feliz. Dona Joana veio de Pernambuco, criou os filhos nas caixas de banana. Mas para Letícia e Júnior, a vida foi bem diferente. A jovem faz questão de ajudar na banca, agora só nos fins de semana e feriados, porque a prioridade é se formar. É a realização do sonho da família inteira, né? Sim. Sou a primeira neta a entrar na faculdade. Meu irmão entrou também. E tem umas primas também que vai entrar agora. E é emocionante fazer parte dessa virada, porque é uma virada, né? Sim. Sempre foi meu sonho. Eu tô seguindo meu sonho. Depois da faculdade, Júnior vai estudar no Japão. Quer se especializar em gastronomia oriental para... O sonho é abrir meu restaurante. O de Edson, na novela, é ser arquiteto. O de Rosália, ser rica. Dona Xepa se desdobra para ajudá-los como pode. E não acredita nos que tentam mostrar os desvios dos filhos. Rosália não vale uma pipoca molhada. O Edson é um encostado. Uma das paixões de Xepa na telinha é esta. A peru azul é tão querida que tem até nome, Wanda. E não é que Dona Francisca já teve uma parecida? Só não terminou muito bem. Tinha uma perua, mas aí pegou fogo e queimou tudo. E tinha nome a sua perua? Não.
O pequenininho de jaleco de feirante na frente da perua é Fernando, filho de Cleoni, neto de Francisca e verdureiro depois da escola. Tem trabalho pesado mesmo? Como é que é? Não, não é muito pesado, porque é família e todo mundo ajuda. E tem algumas vezes que é engraçado, sim. Lembra da menina do vozeirão? A boa de grito da feira? O fazedor de 50! É irmã dele. Nossa, é escandaloso. Simpatia, educação, carinho, valores que Dona Francisca ensinou e que não se perdem. Olha como eles se tratam. O apelido da caçula é Miss Frutinha. Nem precisa explicar por quê, né? Vaidosas ou não, xepas, xepinhas. É bom não duvidar. Quem é que manda nesse tanto de homem? Sou eu. Essa é uma dona xepa de verdade. Eu que mando, imagina. E ai de quem quiser discutir. É ela que manda, é somente ela que manda, hein? Olha a cara dela, de brava. E em todos, maridos, sobrinhos, filhos. Eita, Dona Solange, é tanta gente pra controlar que ela não para um segundo, nem pra dar entrevista. Segue na batalha. Eu também, porque esse brilho aí é... Elas mandam, e mandam bem, porque são amadas na vida real. Meu sonho do meu irmão é dar um sítio pra minha mãe e cuidar das plantas que ela gosta. Ah, tenho orgulho dela. Minha mãe é batalhadora. Ninguém precisa pedir. Para Júnior, se não tem aula, tem feira. Já que eles pagam faculdade e tudo isso... Bem feliz. Bem, é o mínimo que a gente pode fazer por eles, né? A figurinha da voz potente tem até posto certo. Eu fico mais na salsinha e no coentro. Você gosta de vir pra feira? Adoro. Para completar, essas bravas mulheres ainda costumam ser cozinheiras de mão cheia. Um banquete acompanha o churrasco de Fabiano no domingo, depois da feira. Agora, eu vou falar, esse cheiro não tá dando mais pra trabalhar. Vamos comer? Eu acho melhor a gente comer. Podemos, Fabiano? Um desfile de delícias. Quantidade para alimentar um batalhão. O exagero. E o tanto de verde nessa mesa. Da melhor qualidade, claro. Uma rúculazinha que eu vendo, tem que comer. São histórias de valentia, de trabalho duro e de realização. Dona Joana só gosta de trabalhar assim, de avental azul. Mas na formatura dos netos, garante. Tem mais chique um pouco, né? Aqui não dá de jeito nenhum. São milhares de donas xepas pelo Brasil afora, abrindo caminhos para as novas gerações. Amor, gratidão, orgulho de ter uma família que sempre vai apoiar a gente, não importa o que a gente faça. Dessas com quem tivemos a alegria de compartilhar alguns dias, só ouvimos declarações rasgadas de pura paixão. A novela Dona Xepa estreia na próxima terça-feira às 10h15 da noite. Não perca. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. Outras informações no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.